Fala, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento espiritual, uma palavra de estratégicas bíblicas para você vencer os ataques que possivelmente você possa estar vivendo neste momento, agora que o diabo ele possa estar arquitetando contra a sua vida, contra a sua família. Então eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus falou no meu coração de maneira muito pertinente, muito forte e muito pontual. Então eu peço a sua atenção, eu peço que, se você puder assistir essa palavra de maneira concentrada, espiritualmente focado, para que ela ministre ao seu espírito, ao seu coração e de fato te dê lucidez no meio dessa batalha espiritual que você possa estar vivendo. Antes eu quero pedir você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. É só apertar esse botãozinho vermelho aí, ative o sininho da notificação para que todos os vídeos, né, que nós fizermos possa chegar a você de antemão. Compartilhe também com alguém para que essa pessoa possa ter essa estratégia bíblica que eu vou compartilhar com os irmãos. Sempre deixa ali algum comentário ali para que possa estar fortalecendo e para que o algoritmo do YouTube possa entender a relevância e possa compartilhar com mais pessoas esse conteúdo, tá bom, meus amados irmãos? Isso infelizmente é necessário, é pertinente para que o algoritmo do YouTube ele possa continuar compartilhando esse conteúdo com mais pessoas, tá ok, meu amado? É chato, mas é necessário, é pertinente. Então eu peço ajuda, colaboração dos irmãos para que possam compartilhar, inscrever, deixar o seu like. O like também é de suma importância, tá bom, meus amados? E vamos à palavra de Deus. Diz aqui o Santo Livro, 2 Crônicas, 2 Crônicas 31, versículo 1 a 4, diz assim o Santo Livro: E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, e os sacerdotes e levitas para holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, para que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. A lei do Senhor. Segunda Crônica, ainda vamos ler aqui Segunda Crônica, deixa eu ver aqui, ver se esteja, Segunda Crônica, Segunda Crônica, Segunda Crônica, versículo 1. Depois destas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. E vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 15 ainda, diz assim: Agora, pois, não vos engane, Ezequias. Aqui quem está dizendo é Senaqueribe aqui. Não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum dos deuses de nações alguma, nem de reino algum,
pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Guarde isso aqui, cartas. Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar. O conteúdo da carta de Ezequias, de Senaqueribe, era para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos uma ousadia, uma intrepidez, uma audácia acerca da pessoa de Senaqueribe. Nós vemos aqui uma invasão militar. A semelhança do que está acontecendo hoje em nossos dias, quem de nós poderia imaginar, amado, que em pleno século XXI, hoje século XXII, nós poderíamos estar contemplando uma guerra entre nações. A Rússia hoje está invadindo a Ucrânia, invadiu, está tomando todo o território ucraniano, civis estão morrendo, a cidade está sendo devastada. E a semelhança da Rússia e da Ucrânia, a Assíria invadiu Judá e Jerusalém, e Senaqueribe, com toda a sua força militar, com toda a sua imponência militar e, sobretudo, a sua arrogância, ele escreveu cartas para o rei de Judá e Jerusalém, que era Ezequias, para intimidar Ezequias e blasfemar contra o Senhor. Senaqueribe chega ao ponto de falar: os deuses das outras nações não puderam livrar o povo deles da minha mão, nem da mão dos meus pais. O que ele está falando? A minha descendência devastou nações, etnias, povos, cultura, adoração, deuses. E o Deus deles não puderam livrar. E da mesma forma, Ezequias, que os meus pais, a minha geração, destruiu povos e nações e deuses, assim também eu farei com a sua nação, assim também eu farei com Judá, assim também eu farei com Jerusalém. Senaqueribe ali é uma tipologia de Satanás. Essa é a postura de Satanás. A partir do momento que eu e você, meus amados irmãos, entregamos a nossa vida a Cristo, Cristo nos resgata do pecado, da mentira, da idolatria, da prostituição, de toda a adoração a deuses mudos, que tem boca e não fala, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E Cristo Jesus, ele nos resgata de todo esse engano, de todo esse imbróglio, de toda essa maquinação que Satanás faz com pessoas. A Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte, oh glória, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Então é isso que o diabo faz. Ele engana, ele cega, ele aprisiona, ele mantém em cativeiro. Mas vem Cristo e nos liberta, oh glória. E vem Cristo e nos resgata, aleluia. Colossenses 1:3 da Bíblia diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então está falando aqui da redenção que Cristo fez com o seu povo. Fala da redenção que Cristo faz com o homem, com a mulher, tirando ele do reino das trevas e levando para o reino do seu Filho, do seu amor. Então Cristo nos tira das trevas, da escuridão, da mentira, do adultério, da prostituição, da jogatina, de toda idolatria, de toda religiosidade. Ele nos tira desse reino trevoso, desse calabouço de treva,
de ódio, de rancor, de falta de perdão e nos coloca no seu reino amado, no reino do seu Filho, num reino de verdade, num reino em que reina o amor, a liberdade, a alegria, a complacência, ou melhor, a longanimidade, a graça. Cristo faz isso. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então nós fomos adquiridos pelo Senhor. Aí ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Cristo fez. Nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. É isso que Jesus Cristo faz com o homem, com a mulher, com o povo, com uma nação, com uma etnia. É isso que Cristo faz, nos adquire, nos compra. Redenção fala de um resgate que é efetuado por meio de um pagamento. E foi isso que Cristo fez. Ele nos libertou, amado. Mateus 12:29 diz: ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Então está falando da pessoa de Cristo e da pessoa de Satanás, em que Cristo ele invade a casa do valente, o quê? O mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele entra no mundo e ele vem aqui, e em tudo ele é tentado, porém sem pecado. Ele vive uma vida reta, idônea, adorando ao Pai, servindo ao Pai, cumprindo o mandamento do Pai. E a Bíblia diz que ele morre numa cruz, baixo a sentença romana, debaixo de uma imposição judaica. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, ó glória. Mas a Bíblia diz: mas todos os quantos receberem, eles dão o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Eles rejeitaram, mas se você creu, ele veio para você, ele veio para te salvar, ele veio para te redimir, ele veio para restaurar a sua família, a sua casa, ele veio para restaurar o seu casamento a partir de você. Deus não restaura casamento, aprenda isso. Deus restaura pessoas, e através da restauração de pessoas, ele começa a tratar o casamento, ele começa a curar as nossas feridas, ele começa a tratar as nossas mazelas. E foi isso que Cristo fez. Ele veio na casa do valente, manietou, prendeu o valente e saqueou seus bens. O que são os bens do diabo? As almas dos homens que estão condenadas por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo veio e saqueou, manietou o valente. Como é que ele fez isso? Na cruz. Como é que ele pagou a nossa redenção? Na cruz. Não ao diabo, ao próprio Deus, amado. Ao próprio Deus. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E o bom trabalho das suas mãos, ele verá e ficará satisfeito. Então ele pagou ao Pai, na cruz. E quando na cruz ele entrega, porque ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele disse: está consumado. Teotelestai, ele disse: vocês estão livres. Eu paguei a dívida, eu paguei a conta, eu recebi a ira do meu Pai de maneira completa e absoluta. Eu recebi a ira que era contra vocês e eu a recebi de meu Pai. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a minha alma, o meu corpo, o meu espírito como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E ele nos libertou, aleluia, ele nos libertou. É por isso que o Evangelho de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Com isso, Cristo venceu o diabo. Com isso, Cristo venceu os demônios. Com isso, Cristo nos colocou no lugar de segurança. Ele envergonhou Satanás. Ele envergonhou os demônios. Satanás pensou que na cruz ele tinha vencido, mas pelo contrário,
foi a maior derrota de Satanás. Colossenses 2, 14 e 15 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Então Cristo, ele triunfou sobre os demônios na cruz. E aquilo que nos era contrário, as ordenâncias da lei que nos era contrária, Cristo fez com que isso seja propício a nós, cravando na cruz. Aleluia. Só que Satanás, ele não fica satisfeito. Só que Satanás, ele não vai ficar satisfeito com a sua vida. Entenda isso. Satanás não está satisfeito com a minha vida, com a sua vida. Que você entregou a sua vida a Cristo, que você agora entende o Evangelho, que agora você lê a palavra de Deus. E agora não você só lê a palavra de Deus, agora você cumpre a palavra de Deus. Então Satanás, ele não está satisfeito. Não está satisfeito que você mantenha uma vida regular de oração. Satanás não está satisfeito que você mantenha um lugar secreto de oração, sempre debaixo de lágrima, de calor, de súplica, de brado, de luta. Satanás não está satisfeito. Satanás não está satisfeito que agora você é um homem fiel à sua esposa. Satanás não fica satisfeito que agora você é um pai exemplar, um pai presente, um pai que ama, um pai que perdoa, um pai doce e amável. Satanás não está satisfeito que você ama a sua casa, protege a sua casa, protege a sua esposa, ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Satanás não está satisfeito que você se posiciona com uma mulher sábia que edifica a casa. Satanás não está satisfeito que você se posiciona com uma mulher que está debaixo de uma missão de um homem de Deus, um homem idôneo. Satanás não está satisfeito que você de fato respeita o seu marido. Satanás não está satisfeito. Satanás não está satisfeito porque você canta, porque você adora. Satanás não quer que você glorifique a Deus. Satanás não quer que você fique na casa de Deus. Satanás não quer que você tenha comunhão com os irmãos, com os santos. Satanás não quer que você participe do corpo de Cristo. Satanás não quer que você viva uma vida piedosa, idônea. Satanás não quer que você viva uma vida de adoração ao Senhor. Com isso, ele quer retomar o território que ele acha que pertence a ele. Ele quer retornar. Senaqueribe achava que tinha o direito de retornar ao território de Judá e Jerusalém. E a Bíblia diz, 2 Crônica 32:1, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Outro texto diz que o rosto dele era para a guerra. Então Satanás, ele não vem para brincar com as nossas famílias. Satanás não vem para brincar com a nossa vida. Satanás, ele olhou para Judá, para Jerusalém, e falou: eu vou contra ela, esse território me pertence, essa vida me pertence. Satanás acha que a sua vida pertence a ele. Satanás, porque ele acha que você saiu do mundo do vício, do mundo da cocaína, da maconha, do mundo do álcool, da jogatina, da prostituição, da promiscuidade, da vaidade, da opulência. Satanás, ele olha para você hoje e ele fala: não, essa é uma propriedade minha, você pertence a mim, eu vou voltar, eu voltarei para aí, eu tomarei espaço, eu vou apoderar-se, como está escrito aqui, eu vou apoderar-se dela novamente. Mas a Bíblia diz que a cidade era fortificada, aleluia. Quando eu e você estamos fundamentados em Deus, a nossa força não é a nossa força, mas é a força de Deus. Então nós estamos fortificados em Deus, amados irmãos. Mas Satanás, ele não se dá por vencido. Ele quer retomar o território. O rosto dele é para a guerra, mano. Satanás não brinca, querido. Satanás não respeita nem criança. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 17, de uma criança que tinha um demônio que outrora jogava ela na água, outra hora no fogo. A Bíblia diz que tinha uma pessoa que tinha um espírito que causava enfermidade, causando surdez e mudo. Era um homem que era mudo e surdo, era um espírito, um demônio.
É isso que Satanás faz com pessoas. A Bíblia diz da mulher encurvada que ia na sinagoga, estava dentro de uma igreja há 18 anos, com espírito de enfermidade. É isso que o diabo faz, causa deformação. O diabo destrói, o diabo aniquila, o diabo causa enfermidades, o diabo causa câncer, amado. Eu sei que a doença, ela origina do pecado, mas há enfermidades que são causadas por demônios. Por demônios. Aquela mulher Ciro-fenícia que ela vai até Cristo, a Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. É isso que Satanás quer fazer, amado. Quer endemoniar nossa família, quer endemoniar nossos filhos, quer endemoniar nossas filhas, quer entrar na nossa casa, quer causar divisão, quer causar contenda, quer causar briga, quer causar, amados irmãos, acusação, seta, gritaria, falta de respeito. É isso que Satanás quer plantar. Ele quer plantar mentira, discórdia. É isso que o diabo lhe quer fazer. É isso. Ele não se dá por satisfeito. A Bíblia diz, depois destas coisas. Que coisa? Depois de Ezequias restaurar. Depois de Ezequias quebrar os postes ídolo. Depois de Ezequias tirar toda a idolatria de Judá. Depois de Ezequias começar a restaurar o turno de adoração dos sacerdotes e dos levitas. Depois de Ezequias começar a estabelecer para que o povo cooperasse com os sacerdotes e levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Senaqueribe, quando viu toda essa restauração, essa limpeza, esse avivamento, ele não se deu por satisfeito e falou, eu vou voltar, eu vou me apoderar de Judá, de Jerusalém, eu vou vir, eu vou entrar lá, eu vou me acampar e vou me apoderar das cidades. O diabo não está satisfeito que você está congregando. O diabo não está satisfeito que você ora. Que você ora. Você não só ora para tomar um café da manhã. Você não só ora para almoçar. Você não só ora para jantar. Você tem períodos de oração ao Senhor para interceder por almas, para interceder pelo teu marido, para interceder para a sua esposa, para interceder pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu país. Você tem períodos que você ora pela sua congregação. Você tem períodos que você ora por uma vida de santidade ao Senhor. Então o diabo não fica satisfeito com isso. Mateus 18, 43 diz em diante. E quando o espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, desérticos, seco. Então a terra para o diabo é um lugar seco, árido, de desconforto. Aonde que o diabo acha conforto? Numa vida humana. Então a Bíblia diz, buscando repouso. Então enquanto ele está na terra, andando, ele é um espírito, amado. Ele está vagando por aí. Lembra de Jó? Quando Satanás ele ainda tinha o direito de ir diante do Senhor, e o Senhor pergunta a ele, claro que o Senhor sabia, mas o Senhor estava querendo revelar para nós como que Satanás opera. Deus perguntou para ele, de onde vem? Ele diz, de rodear a terra e de passear por ela. E Deus falou, viste o meu servo Jó? Oh glória, oh glória. Então Deus tem os seus servos, aleluia. E quem é de Deus o maligno não toca, oh glória. Mas o diabo ele está aí, ele está nos olhando, ele está nos contemplando. Ele não está satisfeito. Os espíritos imundos não estão satisfeitos com a nossa vida na presença de Deus. Então esse espírito imundo aqui, ele busca repouso. E a Bíblia diz, não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então sai, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. Habita ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Então os demônios o que faz? Ele sai da nossa presença. Cristo o expulsa. O Espírito de Deus habita. E Satanás ele fica rondando, buscando repouso. E ele olha a nossa vida e ele vai ver se ela ainda está com a presença de Deus. Se não estiver com a presença de Deus, é por isso que a Bíblia nos adverte. Não extinguai o Espírito.
É por isso que a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo do Senhor, o qual nós estamos selados. Satanás, ele volta. E se ele encontrar a casa desocupada, varrida e adornada, então ele vai e leva consigo mais 7 espíritos. Para quê? Para que a cadeia se torne maior, mais severa, mais ferrenha, mais impossível de ser liberto. Então é isso que o diabo faz. Ele não fica satisfeito. Senaqueribe olhou para o reinado de Ezequias e não ficou satisfeito. Ele diz, depois dessas coisas, depois que Ezequias começou a tirar os postes ídolos, tirar toda a idolatria de Judá, de Jerusalém, começar a deixar a cidade voltada com o coração para o Senhor, Senaqueribe, não satisfeito, ele falou, eu vou voltar. Depois desta fidelidade. Então o diabo está olhando a nossa fidelidade a Deus, amado. A nossa obediência ao Senhor. E ele volta e meia, ele vai querer vir. E o interessante desse texto aqui, que Senaqueribe enviou cartas para Ezequias. Enviou cartas. Vamos saber qual o conteúdo dessa carta? E o tema dessa palavra é cartas do diabo. Mensagens do diabo. WhatsApp do diabo. Vídeos do diabo. Conteúdos do diabo. Volte e meia o diabo vai querer enviar cartas para a gente, amado. Como ele fez com Ezequias. 2 Crônica 32, 17. E escreveu também cartas. Ele se acampou. A invasão militar. Ele se acampou em Judá e Jerusalém. Na cidade fortificada. E como não tinha como ele entrar, ele escreveu cartas. Porque Ezequias, certamente, do alto, do palácio, da cidade, ele olhou todo aquele exército de quase 200 mil pessoas, 200 mil homens, quase 200 mil homens. Imagina o coração do rei, imagina o coração de Ezequias, olhando aquele mar de homens com caras de demônios, com lança, espada, escudos, capacete, falando que iriam entrar na cidade. E ele escreveu uma carta. Senaqueribe escreveu uma carta. Olha o conteúdo da carta. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Olha a insolência de Senaqueribe. Olha a insolência do diabo. Eu tenho certeza que há pessoas que ouvirão essa mensagem em que o diabo está mandando mensagem para você, dizendo que a graça divina não é o suficiente para te salvar, dizendo que você não foi perdoado por Cristo, dizendo para você que você é merecedor do inferno, dizendo para você que ele vai arrebentar com a sua família, dizendo para você que vai arrebentar com o seu casamento, dizendo para você que vai incutir em você uma enfermidade maligna, colocando sentimentos depressivos, pensamentos de suicídio. O diabo ele tem feito isso com pessoas, dando sugestão para pessoas para que a melhor opção é dar cabo da vida. Isso são cartas do diabo, amado. O diabo trabalha na intimidação e no engano. Olha isso. Ele apontou para outras nações e falou, olha só, como as outras nações não puderam escapar da minha mão, assim também, Ezequias, você não escapará, o seu Deus não te livrará. Senaqueribe estava falando, o seu Deus não tem poder o suficiente para livrar você da minha mão, mas eu quero te dar uma palavra nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, a hora que você está ouvindo essa palavra. O nosso Deus é todo poderoso para nos livrar, ó glória. Ele é poderoso para salvar, aleluia. Ele é poderoso para libertar, ó glória. Ele é poderoso para curar, aleluia. Ele é poderoso.
Lembra da serpente com Eva? Ele trabalha na intimidação, no engano. Ué, mas foi assim que Deus te disse? O diabo vem para causar, amados irmãos, dúvida na nossa mentalidade acerca da vontade de Deus. Lembra como ele fez com Cristo? Assim que Cristo é batizado, e ele vai para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Está escrito assim. Em Mateus 4,3 diz, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, já colocou a dúvida. Se de fato tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Utiliza o seu poder. Tu não és o Filho? Se tu és, faça isso. Mas Cristo estava debaixo de um propósito. Cristo estava debaixo de consagração, aleluia. O diabo quer quebrar a nossa consagração, amado. O diabo quer quebrar o seu jejum, a sua consagração a Deus. É isso que ele quer fazer. Ele causa intimidação. Ele fez isso com Judas. Será que esse de fato será o Salvador de Israel? Venda-o. Venda-o. Por 30 moedas de prata, venda-o. Arruma um dinheiro, Judas. Ei, ele não livrará Israel da mão de Roma. Venda-o. E quando Judas deu lugar ao diabo, a Bíblia diz, entrou, porém, Satanás em Judas. E Judas era um dos escolhidos, amado. Então é isso que o diabo quer fazer. Ele fez isso com Ananias e Safira, que viu todo mundo cooperando com a obra. Eles queriam cooperar, mas cooperaram debaixo de mentira. Deus não tem pacto com a mentira. Ele é o Senhor da verdade. E por isso morreram. Muitas pessoas hoje saindo da igreja, amado, porque estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, cartas do diabo. 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cartas. Falta de perdão, amado. Relacionamentos rompidos e a pessoa fica com ranço, com mágoa no coração, tem litígio, tem asco da pessoa porque a pessoa a feriu, a magoou, a falou mal, e essa pessoa guarda aquele ranço e o diabo fica colocando na sua mente, não perdoa, ela não merece o seu perdão, ela não merece o seu amor, ignora fulano, deleta, tira ela do seu contato, faz isso. O apóstolo Paulo nos advertiu contra isso. 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz, 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz, e a quem perdoardes de alguma coisa, também eu, porque o que também eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então a falta de perdão significa que nós perdemos para Satanás, amado. Aí Paulo diz, porque não ignoramos os seus ardis, as suas maquinações, as suas estratagemas, os seus enganos, os seus planos, os seus projetos. Essa palavra aqui, grega, é como se Satanás ele sentasse numa mesa e bolasse projetos, planos, engenhosos, maquiavélicos, ardilosos. E Paulo diz, não podemos ignorar os ardis de Satanás. Como? Não perdoando. Perdoe. Se você tem algum ranço com alguém, perdoe. Ou talvez você possa falar, mas pastor Ricardo, não fui eu que fiz nada. Por esse motivo. Você não fez nada, mas aquele mal que essa pessoa fez contra você ainda te deixa mal, lá no coraçãozinho. Quando você vê essa pessoa, você fica mal, amado. Te causa aquele tremelique no coração, que você quer virar o rosto, você não quer ter o contato. Você fica mal, então perdoe, amado. Vá até essa pessoa e fala, por favor, me perdoe em nome de Jesus. Mas o que é isso? Não é acerca de você, é acerca de mim. É acerca da minha pessoa.
é acerca do meu ser. Então não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Meu Deus, por favor, me perdoe, porque a despeito do que você fez comigo, e eu não fiz nada com você, eu ainda me sinto mal. Então, por favor, me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você não seja vencido por Satanás. Porque essas cartas do diabo, elas servem para aprisionar pessoas. Serve para aprisionar. É um cativeiro diabólico, amado. Um cativeiro. 2 Timóteo 2,26 diz: para tornar a despertar, desprendendo dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então, primeiro, a pessoa está num sono espiritual e a pessoa está num cativeiro espiritual, está em laços do diabo. Então, Cristo ele veio para isso, para te libertar desse engano, dessa mentira que Satanás tem plantado na sua mente, dizendo que você não é merecedor, que sua vida não é importante, que sua família não é importante. É mentira do diabo. A Bíblia diz que, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Tudo aquilo que nos aprisionava, Cristo levou. Cristo venceu na cruz. Cristo, de fato, nos libertou. A Bíblia diz que ele riscou a cédula que nos era contrária, amado. Ele nos deu ferramenta para a gente lutar. 2 Coríntios 10, 3 em diante diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então está falando aqui que ele vai destruir os sofismas que fica na nossa mente, a guerra da mente, amor. Satanás ele quer a nossa mente, porque padrão de pensamento modela comportamento. Então é isso que o diabo ele quer, dominar a nossa mente. E Paulo diz: ainda que andando na carne, a gente não milita contra a carne, porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, aleluia, para a destruição das fortalezas. João 8, 32 e 36 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então o diabo ele odeia, amada, a fidelidade. Senaqueribe, quando olhou a fidelidade de Ezequias, a integridade de coração de Ezequias, do povo de Judá, de Jerusalém, ele falou: eu vou voltar lá. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Satanás ele quer atacar a nossa santificação, amado. Quando ele vê que a gente está num padrão de santidade bem agudo, de intimidade com o Senhor, ele vem para atacar. Torno a dizer a referência de Cristo Jesus em Mateus capítulo 4, que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando-se a ele o tentador. Então ele veio para quebrar a consagração de Jesus. O diabo vem para quebrar a nossa consagração, a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de fidelidade nas contribuições com a congregação. Ele vem para quebrar essa fidelidade matrimonial. Ele odeia, ele vem, amado, ele vem. Mas a Bíblia diz para a gente resistir o diabo, aleluia. Então, em Deus, amado, em Deus, aprenda isso, em Deus é possível resistir o diabo. Tiago 4,7 em diante diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Deus a gente se sujeita, ao diabo a gente resiste. E por que a gente resiste? Porque a gente se sujeitou a Deus. Ele diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Duplo ânimo aqui é ter a mente dividida. Satanás ele gosta de gente que tem a mente dividida, de comportamento dobre, que tem uma postura aqui, uma postura lá. Então a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Ele está falando o quê? Separe-se do pecado, remova o pecado, os embaraços que estão de perto nos rodeiam. Tira.
Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia, aleluia. Resista o diabo e ele vai ter que sair. Hebreus 12:4, a Bíblia diz: na guerra, outra tradução fala, na luta contra o pecado, ainda não resististe até o derramar do próprio sangue. Então Hebreus está falando, faça o que for possível, sangre se possível for, mas não peque. Porque a coluna que sustenta o inferno é o pecado. O combustível que alimenta o diabo é o pecado. Então Hebreus está falando, sangre, mas não peque. É o que Jesus ensinou, amado. Ele diz, se teu olho te faz pecar, o que ele diz? Passa colírio? Ele está falando, se tua mão faz pecar, passa creme para tirar o russo? Não, ele fala, se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta. Ele não está falando para você cortar a tua mão e nem o teu olho. Ele está utilizando uma figura de linguagem. Vou te usar aqui um exemplo para você entender. Você que é homem, tem problema com pornografia. Ou mulher, tem muita mulher também que tem problema com pornografia. Muita, não é pouca não, muita. Aumentou muito o número de mulheres que tem problema com pornografia. Então o que a Bíblia diz? Se o teu olho te faz pecar, arranca. O que é isso? Se você tem uma assinatura na sua televisão e você tem acesso à pornografia através da sua televisão, tira a assinatura. Se você tem um celular com internet, fica sem celular e sem internet. Arranca. Tira. Resista. E começa a ocupar a sua mente com coisas divinas. Filipenses 4:8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então tira tudo aquilo que te leva ao pecado e começa a colocar aquilo que promove santidade na mente, louvores, hinos, cânticos espirituais, Bíblia falada. Não está com condição de ler Bíblia falada, amado? Nós temos pregações bíblicas, cristocêntricas, estudos teológicos para vencer o pecado, bons livros. 1 Pedro 5:6 em diante diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Tragar, amado. Aí o versículo 9 de 1 Pedro 5 diz assim, ó, só a parte A do verso. Resisti-lhes firme na fé. Resiste ao diabo firme na fé. Como é que eu faço isso? Não negocie com o diabo. Porque o diabo, quando ele vê que você está resistindo, ele quer negociar. Ele quer negociar. Ele fez isso com Ezequias. Senaqueribe, ele tentou negociar com Senaqueribe. Olha só, eu vou entrar, mas não vou destruir tudo não. Mas a gente pode fazer um acordo. A gente pode formar uma aliança. Meu diácono Jorge pregou uma mensagem lá em Cabo Frio sobre o jugo desigual. E a Bíblia diz o quê? Não tenhais um jugo desigual com os infiéis, os incrédulos. E ele diz, que concórdia há entre Cristo e Belial? Que concórdia há a luz com as trevas? Não há. Então não negocie com o diabo. Olha a insolência de Senaqueribe com Ezequias. Olha a insolência. 2 Reis 18:14 diz, então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Assíria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim. Tudo o que impuseres, suportarei. Então Ezequias aqui parece que ele já está entregando os pontos. Tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Assíria impôs. Falou, então tudo que eu impor, tu vai suportar? Então Senaqueribe impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro.
E assim deu a Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor. Ele deu toda. Ele colocou uma porcentagem e Ezequias, parece que por medo e intimidação, deu toda a prata da casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. E naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrirá, e o deu ao rei da Síria. Então aqui por um momento Ezequias acabou negociando com Senaqueribe. Amado, nós não podemos negociar com o diabo. Senaqueribe ele colocou uma porcentagem de prata e de ouro. Ouro fala do poder de Deus, prata fala de redenção. O diabo quer negociar a nossa salvação, amado. E nós não podemos negociar a nossa salvação com o diabo. Não negocie. A Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não negocie com o diabo. Eu vou dar aqui algumas estratégicas bíblicas dentro desse texto aqui. Para você não negociar com o diabo, para você vencer o diabo. Aqui, ó, 2 Crônica 32, 3. Quando Ezequias percebeu toda a situação, né, ele teve medo, receio, tentou negociar, enviou cartas também. Mas a Bíblia diz, no versículo 3 de 2 Crônica 32, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes. A gente aprende algo aqui. Primeira coisa, primeira estratégia bíblica. Tome conselho e tenha unidade com homens valentes, com mulheres valentes, com mulheres de Deus. Chame alguém para fazer uma campanha de oração contigo. Tome conselho com o seu pastor. Pastor, eu estou vivendo esse dilema aqui, eu estou vivendo essa situação. Pastor, me orienta, qual a postura bíblica que eu devo tomar? Toma conselho com o seu presbitério. Toma conselho com os anciãos da sua igreja. Toma conselho com as mulheres mais velhas. Tome conselho com os homens mais velhos da sua congregação. E tenha unidade com eles. Ezequias tomou conselho com seus príncipes e seus homens valentes. Ele não chamou covarde. Ele não chamou medroso. Ele chamou pessoas de posição, chamou os príncipes. Filha, Luana, traz uma toalhinha para mim, por favor, filha. Então ele tomou conselho com seus príncipes e os homens valentes. Então tome conselho, amado. Provérbios 11:14 diz, uma toalhinha para mim, por favor, filha. Então tome conselho com os homens valentes, amado. Tome conselho. Provérbios 11:14 diz, e não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. E tudo que Ezequias precisava naquele momento era segurança, sabedoria, discernimento, para saber como se posicionar naquele momento. Obrigado. Como se posicionar naquele momento. Então, toma conselho da liderança. Segundo, tem a unidade. Atos 2, 42 e 46 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eclesiastes 4:9 diz, melhor serem dois do que um, porque tem maior paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não havendo outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então tenha unidade, toma conselho com pessoas valentes. Ou seja, crentes de testa retesada, de calos no joelho, gente de consagração, mano. Gente valente. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Tome conselho e tenha unidade com o corpo de Cristo. Não se isole. Não fica sozinho. O diabo quer uma presa fácil. Lembra lá do texto? O diabo
O vosso adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, ele tomou conselho com os príncipes, com seus valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então ele chamou os príncipes, os valentes, e o conselho foi, a primeira coisa a ser tomada, a primeira decisão a ser tomada. A segunda foi ajuntar. E os sábios disseram para ele, nós temos que tomar uma atitude. Aí Ezequias, o quê? Vamos tapar a fonte das águas que sai para fora da cidade. Porque o exército está lá fora, o exército de Senaqueribe. E toda pessoa precisa de água. A água é vida. Então, os príncipes, os valentes, falaram, vamos tapar as fontes das águas. Então, o diabo ele quer minar a nossa vida. E quem é a fonte da vida? Cristo. Cristo é a água da vida. Então, o diabo ele quer minar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, as fontes das águas. Então o diabo ele quer minar o nosso coração para se esvair a palavra de Deus do nosso coração, amado. Olha isso! Olha isso! O diabo ele quer minar o nosso coração para que a palavra de Deus saia. Leonardo Ravenhill ele diz que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Que quando a gente se preocupa só com entretenimento, com festa, com lazer, com fast food, shopping, cinema e tal, lazer, e a gente não se preocupa com as coisas divinas, note, é o substituto diabólico da alegria. Então guarde o seu coração, retenha a palavra no seu coração. Guarde, não dê brechas para o diabo, não dê alimentos para o diabo, não deixe ele tocar no seu coração. Salmo 119, 10 e 11 diz, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tiago 1,19 em diante diz, sabei isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera, não produz a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Mateus 7, 24 e 25, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelha-se a homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha, porque guardou a palavra, obedeceu a palavra, cumpriu a palavra, guardou o coração. Então tape toda fonte de alimento do diabo. E você sabe qual é a fonte que você alimenta o diabo. Pense, faça igual como Cristo sugestionou para a igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Lembra qual é a fonte que alimenta o inferno. Lembra? Então tape todas as fontes que alimentam o diabo. Terceira estratégia. Ele cobrou no ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então ele tomou aqui uma terceira estratégia. Primeiro, recobrou o ânimo. A terceira coisa aqui para você, a palavra de Deus para mim e para sua vida é: restaure o seu ânimo. Saia dessa tristeza, saia desse marasmo, saia desse sentimento de cabisbaixo.
Tira esse sentimento depressivo, amado. Ei, tira. Bota uma roupa legal, vou fazer uma caminhada de manhã. Vai dar uma corrida, vai dar uma pedalada. Restaura o seu ânimo, comece a orar, comece a ler. Cante alto, amado, adore. Bota o louvor alto na tua casa. Restaure o ânimo, meu amado. Restaura o ânimo. Quando o Ezequias começou a tomar conselho, o ânimo dele começou a... eu estou vendo vitória, aleluia. Eu estou vendo esperança, aleluia. Ele está como Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. 2 Crônica 32:7 diz: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que os que estão com ele, e com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, ó glória, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Ezequias falou: com ele está o braço de carne, com ele está as armas humanas, mas conosco está o braço forte do Senhor para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Ele de fato nos auxiliará nessa demanda. Creia. Ezequias restaurou seu ânimo e restaurou o ânimo do povo. Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Restaure o seu ânimo. Segundo, faça muros. Restaure os muros que foram quebrados. E cobrou o ânimo e restaurou todo o muro quebrado. E sobre ele ergueu torres e levantou também outro muro por fora. E fortificou o Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudo em abundância. Primeiro, restaure o muro. Restaure o muro. O que é isso? Restaure cada vez mais a sua aliança com o Senhor. Que muro é esse? Esse muro é o próprio Senhor. Ele é a nossa torre forte. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Zacarias 2:5 diz: eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então Deus está falando: eu mesmo serei para ela um muro de fogo em redor. Salmos 125:2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta, muro do seu povo, desde agora e até quando? Para sempre. Aleluia. Oh glória. Salmo 91:1 diz, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E Ezequias também fez armas em abundância. Fuzil, pistola, coturno, colete. Não. Armas espirituais. Armas espirituais. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades de demônios. E ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme o dia mau. E havendo feito tudo isso, estáis firme. Pois estáis, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado aos pés na preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armaduras espirituais. E eu já estou acabando. Cartas do diabo. A carta do diabo chega até nós para nos intimidar, nos abater, deixar cabisbaixo, né? Quando você olha o seu marido assim, você ora por ele e parece que cada vez mais ele se afunda na bebida, na mentira, né? Nos vícios, enfim. Mas a carta do diabo é contra Deus. É para blasfemar de Deus. Versículo 17, 2 Crônica 32. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão,
assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Então ele tentou intimidar, atemorizar, mas aí ele blasfemou contra Deus, contra o nosso Deus. Deus pessoal, ele falou, Deus de Ezequias. Você tem que entender que o nosso Deus também é o seu Deus. Não é o Deus do seu pastor, tão somente, mas ele também é o seu Deus. A Bíblia diz que ele é um Deus Emanuel, aleluia, é um Deus conosco, glória. Ele é um Deus que tem relacionamento pessoal, ele é Deus Elohim, ele é Deus que tem intimidade, que nutre intimidade, amados irmãos. E a Bíblia diz, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido, a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não pode tocar, 1 de João 5,18. Ei, Satanás ele está tendo uma atitude de afronta. Mas nós devemos tomar uma atitude diante disso. Porque Ezequias nos ensinou muito aqui. 2 Crônica 32:20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, depois que viram eles blasfemando, para tentar atemorizar, intimidar o povo, a Bíblia diz que eles oraram por causa disso e clamaram ao céu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Se você está recebendo cartas do diabo, o Senhor está te convocando nessa hora a ter uma vida de oração, e oração de guerra, oração de batalha. Deus está nos chamando para berrar, para urrar, para clamar ao céu, acionar o céu nesse momento, aleluia, em prol de toda afronta que o diabo tem feito à nossa família, à nossa casa. Deus está nos chamando a orar, amado, a clamar, a buscar ao Senhor dos exércitos nesse momento, a colocar todas as nossas vísceras para fora e clamar diante do Senhor, apresentar a carta do diabo a Deus e falar, Senhor, aqui ele está blasfemando contra ti, Senhor. Salmo 34:4 diz, busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, e clamou este prova, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Olha a postura do rei. 2 Reis 19:14 diz, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, olha só, a oração com embasamento bíblico, amado, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, e todos os reinos da terra tu fizeste, os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras que Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Ele pegou a carta. E colocou assim. Ele subiu na casa de Deus. Colocou, Senhor, está aqui. Olha a audácia de Senaqueribe. Olha a audácia desse demônio. Olha a audácia desses demônios, Senhor. E, Senhor, essa audácia não é contra mim, essa audácia é contra o Senhor, o Deus vivo. Senhor, abra os teus olhos, os teus ouvidos e ouça-me. Ouça-me. Oração com embasamento bíblico. Ele continua orando. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Bem verdade é que Satanás tem destruído nações, povos, famílias, etnias. Isso é uma verdade, amado. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra da mão dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és Senhor Deus.
Oh, glória. Aleluia. Queima surebancho, queima na selva, nai. Alabachuribicandarai. Ele clamou. Ele orou. Ele apresentou a causa. E aí? Você vai apresentar a sua causa, amado? Você vai apresentar esse exame? Essa doença maligna? Está escrito lá, enfermidade maligna. Você vai apresentar esse WhatsApp? Você vai apresentar esse homem, essa mulher, esse menino? Você vai apresentar essa menina? Você vai colocar diante de Deus. Está aqui, Senhor, está aqui. Esse meu filho está blasfemando contra o Senhor. Esse meu filho está afrontando o Senhor. Deus tem de misericórdia. Você tomou a sua postura. Agora o nosso Deus tomará a dele. Aleluia. 2 Reis 19:20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. A resposta chegou da oração. Pode demorar como Daniel. 21 dias, mas a oração chegou lá. No ato em que Daniel orou, a oração chegou lá. E o anjo já estava vindo. Mas teve um entrave, uma luta, uma guerra espiritual. O príncipe da Pérsia tentou intervir o anjo de dar resposta a Daniel. Mas a resposta chegou. Pode demorar um pouquinho, mas a resposta chegará. Assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Deus ouviu a oração de Ezequias. E Deus está falando acerca do que me pediu, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimrosque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Rasdom, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe morreu pela mão dos seus próprios filhos. Ele voltou para o seu lugar. Morte. Aquilo que Senaqueribe queria produzir foi o resultado da sua ação. É aquilo que Ramã queria fazer com Mardoqueu, enforcar. A forca que ele fez para Mardoqueu foi aquela mesma que o matou. Aquilo que Satanás está fazendo para destruir a tua família, é isso que vai causar a destruição dele. Um único anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil assírios. 185 mil assírios. Então Deus está falando. Ele atende o nosso clamor. É a semelhança de Jesus que chegou na boca do túmulo de Lázaro e só pediu: tire a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Sempre me ouve. Eu bem sei que sempre me ouve. Mas disse isso por causa da multidão que está ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E ele disse uma palavra: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Então Deus respondeu a oração de Senaqueribe, de Ezequias, perdão. E ele há de responder a nossa, amado. Vamos clamar, vamos orar, vamos apresentar essas cartas do diabo diante de Deus. E ali ser crentes de testa retesada, de calos no joelho, para que Deus atenda o nosso clamor. Que você receba essa palavra da parte de Deus. Que essa palavra ela te dê estratégias bíblicas, para que você possa mudar esse quadro e obter a vitória para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. E pense nisso. Fique na paz. Que na paz eu estou. Fui.